Olá, boa noite. Bom, a página de abertura de hoje, capítulo 20 do livro Coragem Esmorecer Nunca. Refere-te aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, a feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes, que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que, por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias compartilhem dele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima se te mostre a situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que esteja atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço. Mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Essa mensagem é trazida pelo Espírito Meimei, e com ela ficaremos mais essa noite de estudos. A palestra de hoje é sobre a história do amor, com o nosso irmão André Bueno. Seja bem-vindo, André, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Boa noite, gente, tudo bom? É sempre um imenso prazer estar com vocês aqui hoje, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre espiritismo, sobre história, né? Então eu sempre fico muito feliz dessas oportunidades que a gente tem de conversar, de estar junto. Mas hoje eu admito que me deram um tema bem complicadinho, né, bem difícil para a gente trabalhar, que é uma história do amor e do espiritismo. Gente, amor a gente sabe, não é uma ideia fácil da gente conversar, né? Não é um diálogo simples, já que o amor é uma ideia, uma força, um conceito que há muito tempo, há milênios a gente está discutindo sobre isso, e tentar resumir essas ideias no estudo é uma coisa tanto quanto complicado, né? Mas como a gente gosta de desafio, como a gente está aqui para aprender um pouco mais e compartilhar a experiência, né? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o que é essa história do amor e de pensar o que tudo isso tem a ver com a nossa evolução espiritual, com a história da humanidade e como o espiritismo vê essas questões, de forma que isso possa contribuir para a nossa compreensão, para as nossas ideias gerais, enfim, né, e fazer um estudo bem bacana e bem interessante, né? Então, quem já me conhece sabe que eu gosto de iniciar essas nossas conversas sempre contando uma história, alguma coisa que tenha passado na minha vida, enfim. E tem uma passagem que eu acho muito divertida, que eu sempre lembro com muito carinho. Foi alguns anos atrás, quando tive a oportunidade de participar num evento em Recife, uma cidade maravilhosa, com um povo super carinhoso, super bacana, né, que me tratou muito bem, tenho muita saudade lá, né? Beijão pessoal do Recife. E aí um dia eu estava procurando um lugar para almoçar, saí do hotel, né, e encontrei um restaurante que me chamou a atenção por duas razões. Primeiro, que tinha suco de tamarindo, que eu adoro, né? E a segunda, né, e a mais importante de todas, uma senhora, uma mulher
fantástica, maravilhosa, super carinhosa, que convidava todo mundo para entrar no restaurante, né, chamando a gente, dizendo: meu amor, venha para cá, entre aqui, meu amado, venha, meu querido, venha aqui no nosso restaurante. Eu achei aquilo tão fofo que eu fui e adorei o restaurante, não me arrependi, comi muito bem, né, e decidi que eu ia voltar no dia seguinte. E dito e feito. No dia seguinte eu voltei lá, né? Não tinha suco de tamarindo, mas tinha uma fila enorme e tinha essa senhora simpaticíssima que estava lá na frente, né? E fazendo de sempre dela, né? Fazendo marketing dela. Né? Venha, meu querido, venha, meu amado, oi, meu amor pra cá, amor pra lá e tal. E eu resolvi entrar na brincadeira, né? Fui mexer com ela. Quando chegou a minha vez de entrar no restaurante, ela olhou para mim e disse assim: meu amor, você voltou, que bom te ver. E eu respondi para ela, né? Mas peraí, me explica aí uma coisa, né? Tem um monte de gente aqui na fila, você não conhece ninguém. Você chama qualquer desconhecido de meu amor, é? Como é que é isso? E ela respondeu: mas é claro, meu amor. Porque a gente só deixa de amar depois que a gente conhece. Né? Então eu achei isso muito engraçado, assim, ri muito disso, né? Porque de fato, né? Às vezes a gente diz que está apaixonado, que está amando, e depois que a gente conhece a pessoa, a gente deixa de amar? Como é que é isso, né? Às vezes também a gente só aprende a amar depois que a gente conhece. Né? No início a gente tem uma impressão difícil sobre as pessoas, mas a gente vai mudando essa impressão. Né? Então a gente tem uma série de experiências ao longo da vida que vão apontando para nós, vão revelando assim facetas do que é essa força, esse sentimento, essa ideia, né? É realmente difícil definir, né? Mas isso que a gente chama de amor é uma coisa que de uma maneira ou de outra a gente pode experienciar, né? Por isso, inclusive, que é bom a gente saber duas coisas ao longo desse nosso estudo, tá? A primeira, né? Gente, escapem, fujam de quando alguém chegar e dizer assim: olha, o amor não pode ser definido, porque isso é muito complicado, porque está muito além do nosso alcance, porque a gente não tem capacidade para pensar isso, etc, etc. Não é bem assim, né? Porque está certo, o amor realmente, né, no seu aspecto mais divino, ele ainda não, a gente ainda não consegue alcançá-lo, né? A gente ainda está longe de abraçar a sua plenitude. Mas, por outro lado, e isso que é importante, essa é a segunda questão que a gente tem que saber, é que a gente entende alguma coisa de amor, sim. A gente está vivenciando aos poucos o que é essa ideia, a gente está construindo ainda essa ideia de amor, porque ela é muito recente na história da humanidade. Né? Se a gente olha ao nosso redor hoje em dia, quando a gente está falando de amor, a gente vai perceber que existem várias formas de expressar amor. Tem as pessoas que amam a sua família, tem as pessoas que amam outras pessoas fora da sua família, tem pessoas que têm dificuldade de amar os seres humanos, mas amam os animais ou a natureza. Né? Todas essas são expressões de um amor, de um sentimento de afeto, de cuidado, que existe entre nós seres humanos e que a gente vai ver permeia de uma forma ou de outra a existência da natureza e a relação entre as criaturas. Né? Então, é claro que a gente tem dificuldade de precisar essa ideia, né? Definir em termos de conceito, em termos de palavra, o que é amor. Mas a gente está vivenciando isso aos poucos, a gente está aprendendo, então faz parte do nosso aprendizado evolutivo. Né? Isso acontece por quê? Porque nós, seres humanos, na verdade, estamos entrando na nossa fase agora de regeneração, quer dizer, estamos na fase de provas e expiações e vamos entrar na fase de regeneração. Né? E isso tudo é muito recente para a gente. Né? A nossa história no planeta mesmo, de tantos milhões de anos que o planeta Terra existe, né? Nós, seres humanos, estamos aqui há mais ou menos, com uma certa forma, 1 milhão de anos. E, no entanto, foi só há uns 10 mil, 15 mil anos atrás que a gente realmente começou a morar em cidades, a construir cultura, que finalmente a gente começou a sair do que a gente pode chamar do estágio primitivo, tanto em relação à história como do ponto de vista espírita, para entrar num estágio de provas e expiações, ou seja, a gente começar a construir ideias, a construir valores, a ter noções mais aprofundadas de religiosidade, de filosofia, enfim, de refletir sobre o fenômeno da vida e de compreender o nosso papel na existência. Então, em termos de história mundial, em termos de história de espécie, isso é muito pouco tempo.
Isso é recentíssimo. E a gente está evoluindo cada vez mais rápido. O que quer dizer que a nossa experiência para definir amor, a nossa capacidade de definir tudo isso, ela tem surgido há muito pouco tempo, né? Por causa disso é que a gente encontra certas dificuldades, às vezes, para acertar um ponto de vista sobre o que seria ou não seria amor. Né? Mas a gente vê o quê? A gente vê que há uma história do amor. Né? Ou seja, esse sentimento e a percepção que a gente tem dele está sendo desenvolvida aos poucos. Né? Então, quando a gente olha para trás, para a gente compreender como é que surge toda essa questão do amor, né, eu gostaria de recorrer a uma outra história que é bastante famosa da antiguidade, que é a Ilíada, né, a famosa história da Guerra de Troia, que teria sido escrita por Homero, um poeta e sábio da Grécia Antiga. E, como muitos de nós já sabemos, a Ilíada gira em torno de um argumento central, que é o rapto de Helena, a mulher considerada a mulher mais bonita do mundo. Né? Helena é levada para Troia por Paris, um dos príncipes de Troia, e os gregos decidem então mover uma guerra de extermínio contra Troia, a fim de recuperar Helena e a sua honra. Né? Ora, quem já leu um pouquinho do Homero, ou já conheceu a história, ou já viu alguns dos filmes, vai saber que a história de Helena é horrível. Porque Helena nunca foi amada, de fato, pelo seu marido, Menelau. Né? O que acontece é que Menelau era rei de Esparta, e assim como outros reis, todos eles estavam interessados em Helena, que era conhecida por ser a mulher mais bonita do mundo, e eles fazem uma aliança e dividem, vamos dizer assim, os seus interesses por Helena. Então, o resultado dessa aliança é que se convenciona que Helena ficará casada com Menelau, rei de Esparta, né? Todos os outros aliados se respeitarão, mas de tempos em tempos Helena era levada para o meio do salão para expor a sua beleza diante dos outros reis gregos. Imagine essa situação, isso é horrível, isso não tem nada a ver com amor. Né? E é interessante que o amor só entra nessa história quando Paris, um príncipe de Troia, visita a Grécia. Lá ele encontra com Helena, eles se apaixonam e Helena resolve fugir para Troia junto com Paris. Né? É claro também que a história da paixão, do amor dos dois é uma história complicada. Né? Paris havia participado de um concurso de beleza entre 3 deusas. Né? Ou seja, 3 deusas, Hera, a mãe de todos os deuses, Atena, a deusa mais sábia, e Afrodite, a deusa da beleza, fizeram um concurso entre si para saber qual delas era a mais bela e mais poderosa das deusas, e todas tentaram subornar Paris. Afrodite foi a mais bem-sucedida porque prometeu a Paris ter a mulher mais bela do mundo e ter a sua afeição. Afrodite só não falou para ele que Helena estava casada. Né? Mas, enfim. Então, como em muitas das histórias gregas, né, aparentemente o destino estava traçado entre os dois. E Paris, ao reconhecer Helena como a mulher mais bela do mundo e vice-versa, ambos são tomados por essa afeição, por esse amor, essa paixão. Né, a coisa não se distingue muito bem, né, ao longo da história, e eles fogem para Troia. Então, é incrível a gente pensar que os gregos promovem toda essa guerra contra Troia, uma guerra que vai destruir a cidade, vai aniquilar o povo de Troia, para recuperar a sua honra, expressa por Helena de Troia, né, para preservar a sua imagem, e em nenhum momento Menelau está indo a Troia por amor. Ele vai pelo seu respeito, pela sua honra, pela sua dignidade. Né? Os verdadeiros amantes nessa história toda, que são Paris e Helena, acabam mortos. Quer dizer, Paris acaba morto. Né? Helena não. Helena, na verdade, vai voltar com Menelau para Esparta, né? E vai viver à sombra do marido. Né? Vão preservar o acordo que existia anteriormente. Né? Isso aparece em outra história escrita por Homero, a Odisseia, que é a continuação da Ilíada. Né? Então, quando o filho de Odisseu
Telêmaco visita Esparta, ele encontra Menelau com Helena, e Helena não é nem sombra da mulher tão bela que haviam dito, e a história, pelo menos, deixa a entrever que não existe qualquer tipo de amor ou de afeição entre os dois. É tudo uma questão política, é tudo uma questão de arranjo social. Isso era muito comum nessa época. Né? Quando a gente fala da Ilíada, é claro, a gente não está falando de uma história que a gente não sabe se aconteceu mesmo ou não. Há uma grande chance de tudo isso ter sido uma lenda, né? Perdoem o balanço da câmera, mas há uma grande chance disso tudo ter sido uma lenda só, e muitos desses personagens serem fictícios, mas o importante é que na Grécia Antiga, a Ilíada era uma história que serviu durante séculos de um manual de educação para os gregos, que ensinava o que eram os valores morais, o que era lealdade, verdade, virtude, e por causa disso, os gregos se inspiravam em histórias como essa para definir o seu modo de viver. O que isso significava, então? Isso significava que muitas vezes não existia necessariamente um amor nas relações familiares ou nas relações pessoais, né? Não pelo menos um amor tal como nós conhecemos. Né? As pessoas se apaixonavam, as pessoas tinham relações de amor umas com as outras, mas muitas vezes o amor não era considerado o elemento decisivo no arranjo familiar. Casamentos muitas vezes eram arranjados apenas para estabelecer família, para definir bens pessoais, ou muitas vezes fazer arranjos políticos. Né? O amor muitas vezes se processava em manifestações muito diferentes das que a gente conhece. Né? Então, você tem, muitas vezes é considerado amor, né? Paixões arrebatadoras, é considerado amor uma devoção religiosa específica. A gente vai explicar isso melhor quando a gente chegar no livro de Platão, o Banquete. Né? Mas, enfim, o mundo grego era um mundo de fato onde a sociedade se organizava de forma diferente da nossa. Os gregos eram amor. Né? Depois a gente vai ver em outras peças, a gente tem peças de teatro, a gente tem textos filosóficos na Grécia, que mostram, na verdade, que os gregos tiveram muitas experiências em tentar conversar ou encontrar ideias sobre amor. Né? Fosse entre pessoas do mesmo sexo, fosse entre pessoas de sexos diferentes, fosse um amor divino, fosse o amor sem sexo, né? Porque também essa é uma ligação muito forte que atravessa a história do amor e que a gente vai conversar melhor ao longo do nosso estudo. Né? Mas a questão crucial é que na Antiguidade os gregos, que vão ser depois o centro da cultura ocidental na Antiguidade e de onde até hoje a gente bebe muitas ideias, né? Os gregos trazem para nós um conjunto de experiências muito importantes para a gente pensar tudo isso. Né? Séculos depois de quando supostamente teria ocorrido o episódio de Troia, e aí sim a gente já está falando de uma época mais factível, melhor identificada historicamente, nós temos o momento de vida de Sócrates, né, o grande filósofo grego, que inclusive é invocado pelo Espiritismo como um dos grandes predecessores da vinda da mensagem de Jesus no mundo ocidental. Né? Junto com Sócrates, sempre seu fiel discípulo, que acompanhava Platão. Né? Então, segundo Platão, ocorre uma noite, um banquete, né, que vai dar o nome a esse livro tão conhecido, e num determinado momento todos os pensadores que estão nesse banquete, incluindo o Sócrates, resolvem conversar sobre Eros, o desejo. Né? Por que eu estou fazendo essa distinção aqui? Ela é importante porque ao longo desse debate e desse livro Banquete, que vão surgir vários mitos ligados à ideia do amor no mundo ocidental. Né? Um deles, por exemplo, né, que surge ao longo da narrativa do Banquete, é de que nós, em algum momento da nossa existência, éramos criaturas hermafroditas, que eram dois seres no mesmo corpo, mas a vaidade, a ira dos deuses, fez com que nós fôssemos divididos,
né? E por causa disso nós buscaríamos toda a nossa vida encontrar a nossa alma gêmea, aquela que esteve conosco na antiguidade no mesmo corpo antes de sermos partidos, né? Então a gente vê, por exemplo, no banquete, a famosa ideia das almas gêmeas surgindo, né? E isso vai atravessar a história do amor no Ocidente, né? Essa busca que hoje em dia nós sabemos não procede, né? Nós sabemos que nós temos afinidades muito importantes, nós temos companhias espirituais que vêm de séculos, de milênios junto conosco, mas ninguém está destinado ao outro, ou nós não somos duas almas e um corpo que foi partido em algum momento da antiguidade. Isso era uma lenda, era um mito que estava no banquete, mas vejam como isso foi importante, porque muita gente passou a acreditar nisso ao longo dos tempos, né? Mas a questão crucial mesmo que aparece no banquete é o quê? Pela primeira vez, os gregos, pela voz de Sócrates, ou que sabe, Platão, seu discípulo, tentam explicar que existem formas de amor diferentes, formas diferentes de expressar a afetividade, né? Nós temos eros, o desejo, a paixão, o amor carnal, de fato. Nós teremos a filia, a amizade, né, o compartilhamento de afinidades e virtudes entre pessoas que se entendem amigas, né? E nós ainda teríamos ágape, que é o amor transcendental, o amor divino, é aquele sem explicação, aquele no qual você se devota, né? É um amor que surge em relação às divindades, mas é um amor também que pode existir dentro da família, por exemplo. Né, quando você tem uma relação de amor por aqueles que você gosta, são seus filhos, são seus pais, né, e esse amor não envolve necessariamente uma troca, uma retribuição, mas sim uma admiração, um respeito e uma devoção que não são necessariamente justificáveis, né, mas que, claro, envolvem a sua felicidade, a sua realização. Então é bem interessante porque é no banquete que surgem as principais ideias, os principais termos sobre o amor que a gente vai conhecer até hoje, né? Muitas vezes a gente vê psicanalistas, religiosos, professores ainda explicando as formas de amar por meio dessas ideias que estavam lá no banquete escrito pelo Platão. A gente está falando de algo aí em torno entre sexto e quinto século antes da vinda de Jesus, né? Ou seja, olha quanto tempo isso tem, né? Quanto isso é antigo. Por isso, inclusive, que um dos desdobramentos do banquete, no final das contas, vai ser o quê? Vai ser a afirmação de que muitas vezes, né, é melhor a gente amar à distância, amar só no plano do pensamento, do que a gente tentar realizar o amor, porque sempre que a gente tenta realizar o amor, a gente se decepciona, a gente se perde, a gente se machuca, né, que é de onde vai vir a expressão amor platônico, né. E é claro que uma das críticas que muitos filósofos fazem a essa ideia é de que talvez deva ter sido um dos momentos de maior covardia do Platão, né? Porque essa admiração à distância, essa devoção silenciosa, ela é muito bonita, mas é claro que ela não faz a gente crescer. É claro que ela não faz a gente colocar o amor para ser exercitado, né, para a gente ir em direção ao próximo, fazer o bem, gostar dele, se devotar a ele, contribuir para a sua evolução, assim como os outros contribuem para nós, de uma maneira rica e saudável. Né. É interessante porque mais ou menos nessa mesma época, vários outros pensadores em vários lugares do mundo também estão trabalhando com ideias semelhantes. Né? Buda, na Índia, por exemplo, falava bastante dessa ideia que acabou sendo traduzida para a nossa língua como a compaixão. Né? O que é compaixão? É uma ideia de alteridade, é uma ideia de altruísmo, perdão, né? Mas também de alteridade, de identificação do outro, de simpatia,
né, de você se colocar no outro, de você vivenciar a sua dor, a sua felicidade, né? Ou seja, a própria compaixão também é uma palavra difícil de ser definida, né? Mas ela consistia numa atitude de você se colocar no lugar do outro, sentir os seus sentimentos e a partir disso refletir, ponderar sobre a vida e buscar com isso evoluir, né? E essencialmente fazer o bem, né? Em outro lugar também, mais distante, a China, né, a gente tem o grande sábio Confúcio falando de uma palavra que é dificílima de traduzir também. Essa palavra em chinês é Ren, e ela pode significar altruísmo, reciprocidade, dedicação, respeito, humanidade, né? Ou seja, um conjunto de relações que expressavam para o Confúcio o desejo da gente viver em harmonia, da gente viver bem, da gente querer bem um ao outro, né? Então a gente vê que na mesma época da Antiguidade existe uma série de experiências promovidas por grandes sábios, né, que estão tentando alcançar o que é isso, né? Uma ideia, um conceito, uma palavra, uma potência. Bom, palavra a gente já viu que a gente tem um monte aí para definir o que seria amor. Porque, na verdade, a gente está pegando aspectos desse desejo, dessa vontade que a gente tem, né, de viver em harmonia com os outros, né, dessa vontade que a gente tem de estar bem, querer bem ao próximo, que faz parte da nossa evolução, e do qual o sentido de amor é uma das suas melhores expressões, né. É claro que todas essas discussões, aqui dentro do mundo ocidental, elas vão encontrar um centro, elas vão se afunilar, na verdade, quando Jesus vem e propõe um amor ativo, né? O que é esse amor ativo? É a ideia de você ir até o outro e amá-lo como você deseja ser amado. Ou seja, não é só você não fazer o mal aos outros, né, ou só desejar que façam bem a você, mas é você amar a divindade de fato e amar ao próximo como a você mesmo. Isso é uma revolução em termos de ideias no mundo antigo, porque esse amor proposto por Jesus, ele é um pacote completo de coisas boas, né? Ele envolve fazer caridade, ele envolve ajudar o próximo, ele envolve ser paciente, ele envolve você refletir sobre o outro, você ter empatia sobre as questões do próximo. Ele envolve também a necessidade de você, por amor, buscar ser melhor com você mesmo. Sim, porque às vezes a gente só pensa no amor como uma forma exterior de se relacionar com os outros, né? Mas Jesus mostra que a gente também tem que gostar de si mesmo, né? A gente tem que se amar porque nós somos criaturas divinas. Então, se nós somos divinos, somos uma expressão de Deus, como é que a gente não vai se amar se a gente ama a Deus, né? É por isso que uma das traduções mais belíssimas do amor de Jesus é aquela que aparece em Paulo, na primeira carta aos Coríntios 13, né, em que ele começa a falar, né, que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem caridade eu nada seria. É interessante que a gente conhece isso na versão do Renato Russo, né, sem amor eu nada seria, né, é uma versão que se divulgou, na verdade, bastante dentro da nossa sociedade, não só pelo Renato Russo, outros também já usavam a palavra amor, né, no texto, né. Quando a gente vai ver tanto em grego quanto em latim, né, em grego, a palavra que é colocada lá como que Paulo teria dito é ágape, ou seja, é aquele amor transcendente, divino, né, que a gente tinha acabado de conversar agora e que aparece lá no Banquete do Platão. Quando isso é traduzido para o latim, em latim, Paulo teria dito então caritas, né? Caritas é uma forma de amor que dá sentido em português a palavras como caridade, mas também carinho, cuidado, né? Então, a gente vê aí uma riqueza muito grande de sentidos, né? E Paulo é extremamente feliz, né, nessa passagem da carta aos Coríntios, né, já que ele vai falando para nós, ele vai dando uma receita do que é essa caritas, essa caridade, esse amor, né? Ele vai falando, ele é benevolente, ele é paciente,
ele não deseja mal, ele busca compreender o outro, ele não se coloca diante do outro, né? Ou seja, ele vai tentando explicar para nós ali uma série de questões ou circunstâncias que definem mais ou menos para nós o que são expressões do amor, né? Porque a gente ainda está mais ou menos nesse nível, a gente ainda está lidando com as expressões do amor, tentando alcançar esse sentimento. Mas como a gente viu, bom, ali na época de Jesus, 2000 anos atrás, o pessoal ainda estava pensando nisso, o pessoal ainda estava tentando exprimir essa ideia. Né? E nós, seres humanos, sempre complicados, né? A gente sempre acaba bagunçando tudo. Né? Muita gente pegou essa mensagem de Jesus, por exemplo, e achou que amar o próximo era só amar outros cristãos. Então, se a pessoa não era cristã, você não precisava amar ela? Não, tudo errado. Não aprendeu a lição direito. Né? O que significava amar? Né? Teve muita gente que voltou à ideia de que amar era desejo. Então, velhas práticas sociais de constituir família por interesses políticos ou de propriedades voltaram a acontecer. Né? O período medieval no Ocidente Europeu, inclusive, é um período muito marcado pelo surgimento chamado amor cortês, né, que era uma forma de você amar, tal como o amor platônico, né, à distância, fazendo canções, fazendo galantejo, mas muitas vezes sem realizar esse amor, porque nessa visão, muitas vezes realizar o amor na verdade, era um passo para perdê-lo. Então as pessoas, em algumas ocasiões, preferiam continuar idealizando o que era o amor do que buscá-lo de fato. Né? E a história da sociedade humana vai passar muito tempo se debatendo com essas ideias do amor, até mais ou menos no século XIX, quando você tem o surgimento do chamado amor romântico. Né? Há um movimento intelectual na Europa, onde o amor passa a ser valorizado como um motor de ideias, como uma revolução nos costumes, como uma manifestação dos interesses pessoais, né, e quiçá mesmo espirituais do indivíduo em relação ao mundo. Né? E embora o amor romântico tivesse muitas expressões trágicas, que não valem ser comentados aqui, e que acabavam, de certa forma, desvirtuando o que era a ideia do amor como algo que viesse a nos realizar, a nos fazer bem, mas de uma maneira ou de outra, isso trouxe para o plano do debate intelectual a necessidade de entender o amor como uma expressão individual de busca na existência, de busca da realização e de um motor de escolha nas nossas decisões de cunho social, político, amoroso, pessoal, enfim, em todos os sentidos. Né? Esse movimento foi muito importante, né, porque isso revoluciona a ideia de como a gente compreende o amor, e como isso reverbera entre nós. Né? E as consequências disso, claro, são muito importantes também no campo da filosofia e das ciências. A gente vai ver uma das grandes buscas da psicanálise, por exemplo, é tentar compreender as dimensões desses fenômenos, do desejo, da paixão e do amor no relacionamento, na existência. A filosofia volta a debater incessantemente o que é essa questão, que parecia até então pertencer ao domínio da poesia, da idealização. Né? Existiam pensadores na época que até diziam, né, como é que a gente pode saber que existe um amor de fato se a gente não consegue encontrar alguém que ama, né? Se a gente não consegue encontrar alguém feliz ou realizado. Mas é interessante porque toda essa busca acabou mostrando também que as pessoas, em geral, felizes e realizadas, não fazem alarde da sua própria felicidade. Elas simplesmente são felizes. Né? É interessante, eu não sei quem de vocês já pôde experimentar isso ao longo da vida, né? Mas eu já tive experiências bastante interessantes e muitas vezes tentar compreender o que era o amor, né? E ficar pensando, raciocinando, refletindo, lendo tratados, quando, por exemplo, eu esqueci, eu não percebia, eu não olhava para o meu lado e via o meu avô e minha avó,
né, por parte de mãe, que foram pessoas que se apaixonaram, né, à primeira vista, ficaram juntos a vida toda, se amaram profundamente. É um casal lindo, assim, quando eles ainda eram velhinhos, já eram velhinhos, mesmo se eles saíam para passear de vez em quando, para fazer coisas românticas, né? O que mostra que ali existe um sentimento muito especial que a gente tem que aprender a olhar, que a gente tem que aprender a descobrir e que é extremamente inspirador. Bom, a gente está falando disso tudo, né? Mas a gente não pode deixar de fora, claro, porque esse é o objetivo do nosso estudo, inclusive, né? Como é que o Espiritismo vê tudo isso. Notem que nesse mesmo século XIX, em que acontecem não só as revoluções tecnológicas e científicas que estão mudando esse período, mas também revoluções de cunho intelectual e filosófico, né? E dentre todas essas mudanças surge o movimento espírita. O movimento espírita tem diante de si também a necessidade de tentar compreender o que é esse conceito tão complicado, né, e aparentemente tão difícil de ser alcançado, que é o amor, né? E a espiritualidade deixa muito claro para nós, inclusive uma vez Chico comentou isso de uma forma belíssima, né, de que o amor é um dos principais elementos motores da nossa evolução espiritual. O Espiritismo vem trazer para a gente a ideia de que o amor é uma expressão da divindade que está em nós desde a época que nós éramos animais, seres primitivos mesmo. Claro, esse amor, né, o que hoje traduzimos como amor, primeiro se traduz como um instinto de proteção, como o carinho que é feito aos filhotes, como o desejo de uma planta se aproximar do sol. Enfim, isso envolve várias expressões estéticas de beleza, de paz, de harmonia, que muitas vezes nós nem dimensionamos como uma expressão de afetividade ou de relacionamento com a divindade, quando na verdade a divindade a tudo perpassa, porque em tudo ela está presente. Então, o amor vai para nós se tornando uma das feições mais importantes da evolução espiritual, porque quanto mais evoluídos somos, mais buscamos desejar o melhor não só para nós, como para o próximo. Todo o conjunto de expressões do bem que conhecemos, a gentileza, a cortesia, o altruísmo, a paciência, a dedicação, o esforço, e a gente pode fazer uma lista enorme de palavras, são expressões do amor. O amor não é só um sentimento. O amor é uma potência que habita em nós e que ajuda-nos incessantemente, fortemente, nos estimula constantemente ao nosso processo de evolução espiritual. Sem amor, a gente não consegue. E quanto mais evoluído nós nos tornamos, assim nos tornamos porque percebemos que somos capazes de amar mais e melhor. Claro, amar é um exercício prático, não é só teoria. Se tem uma coisa que a história do amor mostrou para nós, é de que a gente pode teorizar muito sobre amor, mas é amando de fato, realizando atos que consideramos amorosos, seja a caridade, seja o cuidado, seja o zelo, seja a paciência, seja a atenção. É a partir disso que a gente vai entendendo aos pouquinhos o que é amar, né? Então a gente vê que, na verdade, a ideia de amor ou de amar é um guarda-chuva de coisas boas, né, que mostram para nós o que é a divindade que habita em nós, né? Quando a gente encontra aquela expressão Deus é amor, né, a gente nada mais verdadeiro do que isso. Deus de fato é amor. E se Ele é amor, nós também somos amor. Somos feitos de amor. Fomos feitos por amor. E se há algo que está presente na nossa programação espiritual é que nós estamos programados para amar, né? E é esse amor que está ajudando na história da evolução humana, né? Como ela acompanha a evolução do espírito, que nós vemos então é que a nossa própria compreensão sobre a ideia de amar vai se desenvolvendo aos pouquinhos.
vai crescendo, vai se expandindo, e é a partir dessas diversas expressões de amar que nós vamos construindo uma ideia cada vez mais nítida e mais feliz do que é amar. Estamos, então, fazendo uma aposta, na verdade, numa compreensão mais profunda de algo que vamos alcançar, sabemos, vamos alcançar, isso é questão de tempo, só não sabemos quanto, nessa existência, em outras, não sei, mas nós vamos alcançar o que é a potência divina que habita em nós, que é o amor. O amor é o motor de todos os nossos atos bons, de toda a nossa capacidade de construir a harmonia no mundo. E a história do amor tem aos poucos mostrado isso. O Espiritismo entra aí explicando para nós que, ao examinarmos essa longa trajetória da ideia do amor na humanidade, assim como tudo que acontece na nossa evolução espiritual, isso também vem aos poucos, porque é aos poucos que estamos evoluindo e descobrindo todas essas ideias e sendo capazes de articular um discurso mais lógico, mais coerente e que sirva, finalmente, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Mas é com muito amor no coração e com muita felicidade que a gente percebe, então, que Deus é amor. E por isso a gente nunca esteve sozinho na nossa busca. Se há uma conclusão para a história do amor, na história da humanidade, é que, felizmente, nós espíritas acreditamos nisso e sabemos. O nosso destino, não existe destino, claro, traçado como a gente conhece, mas se há algo, de fato, na nossa programação espiritual que é decisivo, é que todos nós, um dia, vamos amar, todos nós, um dia, vamos ser amados, e fica a dica. Alguns de nós já amamos muito, temos muito amor no coração, já estamos sendo muito amados também, e fica o convite para que a gente descubra isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso cotidiano, para a gente descobrir que o amor está ao nosso redor, está em nós, e é muito bom conhecer isso dentro do nosso coração, muito bom saber isso dentro da nossa alma, né? Então, gente, é com muita felicidade, com muito amor, né, que a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Mais uma vez foi um prazer imenso a gente poder falar de tudo isso, né, e espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e tudo de bom.